É muito interessante, é um rabino que morava na Europa e ele teve um sonho, que tinha um tesouro enterrado sob uma ponte que leva ao Castelo do Rei em Praga. Então olha só, ele era da Polônia, esse rabino. E aí ele sonhou, é um sonho, parece que ele sonhou umas 3 vezes com esse tesouro. Ele falou, não, eu tenho que ir, né? Ele era muito religioso, ele falou, não, Deus está mandando esse sonho aqui, eu tenho que ir, né? Então ele vai a Praga, viaja, e lá, aí ele fala, poxa, eu não posso simplesmente chegar ali na ponte de frente do castelo e começar a cavar procurando um tesouro. E ele ficava então sempre de olho ali, mas ele via que essa ponte sempre era vigiada, sempre tinha a guarda real, porque ela levava para o castelo do rei. Aí chegou uma hora que o capitão da guarda achou estranho aquele senhor lá que sempre passava, sempre ficava olhando e foi conversar com ele. Aí ele resolveu abrir o coração pro capitão da guarda. Falou, não, sabe o que é? Eu tive um sonho, que tem um tesouro enterrado aqui. E o capitão da guarda falou, que besteira, você é desses que acreditam em sonho? Deixa eu contar um sonho aqui estranho que eu tive aqui, mas que não dá pra gente dar bola. Eu sonhei que tinha um tesouro enterrado perto do fogão na cozinha de um rabino em Cracóvia. E aí ele falou, opa, acho que sou eu, né? Então ele, agora eu sei o que eu vim fazer aqui, vim saber que tem um tesouro lá na minha casa. E aí dizem que ele voltou, cavou e encontrou esse tesouro. Essa fábula está no livro do Heinrich Zimmer, que é um especialista. Foi o professor do Joseph Campbell, quem gosta de mitologia, da Jornada do Herói, conhece o Joseph Campbell. Foi o professor do Joseph Campbell e era um grande especialista na filosofia indiana. E ele era também amigo do Jung, do Carl Jung. Então, uma pessoa com muita bagagem, né? Mitos e símbolos na arte e civilização da Índia. E aqui, na verdade, essa parábola é na conclusão do livro, então, mas não é spoiler não, tá, pessoal? Né? E qual que é a moral dessa história, dessa parábola aqui? Muitas vezes, para a gente achar o tesouro que está no mais íntimo, né? A cozinha representa isso, né? Dentro de uma casa, ali onde a família confraterniza, onde o fogão, onde aquece, imagina o frio da Europa há 2 séculos atrás, né? Ali era o local mais acolhedor da casa. Então representa justamente esse ponto, o nosso coração, o nosso centro, né? E aí a moral da história é que às vezes para a gente encontrar o que está muito próximo da gente, a gente tem que andar longe, né? Que foi o que aconteceu com ele. E não necessariamente a gente tem que sair e viajar ao mundo, mas a gente tem que se abrir para o que o mundo tem a nos ensinar, né? Seja a pessoa que está do lado, seja o rabino Eizik, né? Que a gente conheceu por meio dessa parábola. Então a ideia é essa, né? Até dentro do tema da Semana da Arte, a unidade relacionada às diferenças, a multiplicidade. Então é muito importante a gente conhecer outras coisas, conhecer o mundo, porque ele vai revelar o que tem dentro de nós, né? A filosofia grega tinha essa analogia. Se você quiser conhecer a si mesmo, olhe para o mundo, olhe ao seu redor, olhe as pessoas com quem você convive, os locais que você frequenta. E se você quiser conhecer o mundo, ele não está tão distante, ele está dentro de você. Então, a raiva que existe nas pessoas, o medo, o amor, a generosidade, está tudo dentro de nós. Só que a gente precisa, muitas vezes, para nos conhecer, olhar para o mundo e para conhecer o mundo, olhar para nós, né? E essa parábola está na conclusão desse livro do Zimmer. Eu achei que servia muito bem para a gente abrir a nossa noite de hoje. Os mitos são as histórias legendárias que são repletas dos símbolos. Os símbolos são um tipo de linguagem inerente ao homem, presente em todos os momentos históricos, né? Eu vou mostrar aqui só adiantando aqui para vocês, uma pintura rupestre, né? Os homens que moravam nas cavernas, eles faziam essas pinturas por quê? Né? Eu já vi várias explicações, mas na verdade, quando eles caçavam, quando eles colhiam o que estava na natureza,
Para eles aquilo era algo sagrado também. Em que sentido? Né? Era aquele alimento que possibilitava com que eles renovassem a vida. Né? Então isso é um ato sagrado e por isso eles representavam isso por meio dos símbolos, por meio da arte. Então isso é muito importante. Tem até alguns estudiosos, antropólogos, que falam que o ser humano se diferencia dos animais por várias características. Não sei se vocês lembram lá das aulas de biologia, falar o ser humano é o único ser na natureza que tem o dedão perpendicular aqui aos outros dedos. Né? Isso é uma característica que nos diferencia o nosso potencial cerebral também. Mas alguns estudiosos falam que o ser humano é o único ser da natureza que é simbólico. Então, desde lá das cavernas até hoje, sempre o ser humano vai se expressar de forma simbólica. E a vida também nos ensina de forma simbólica. Olha que momento bonito. E o que é a aurora? A aurora é quando o sol ainda não nasceu, mas o dia começa a clarear. Vocês, imagino que todos nós já tenhamos visto isso. É uma cena muito bonita. Na mitologia, tanto na indiana quanto a grega, existe uma representação da aurora feminina, e é muito interessante, porque o que esse símbolo nos ensina? Muitas vezes a gente está na noite, estamos sem clareza, estamos com dúvidas, estamos com conflitos, sem respostas, mas antes da gente ter a resposta final e vencer aquele problema que nos angustia, a gente parece que o fio da meada começa a se soltar, a gente começa a descobrir ali como desenrolar aquele problema pelo qual a gente está passando. Né? E esse é um pouco o simbolismo da aurora, representa essa esperança que a gente pode ter, porque aquele problema, aquela dificuldade, ela vai passar, como tudo na vida, tanto as coisas boas quanto as ruins, elas passam. Né? E a aurora representa isso. Então, olha só, por meio simplesmente de contemplar o nascer do sol, a gente pode aprender tanta coisa. A vida é muito simbólica conosco. Inclusive os sonhos. Né? Geralmente a gente tem sonhos que muitas vezes a gente não entende, né? Confusos, com histórias fantásticas, mas na verdade tem um trabalho aí dos psicólogos, dos psicanalistas que falam, não, o sonho é uma mensagem do nosso inconsciente que está tentando se comunicar conosco, né? E se a gente olhar para dentro e refletir, a gente vai entender mensagens muito importantes, né? Então, por exemplo, sonhei com meu pai, não necessariamente eu sonhei com meu pai, mas o que meu pai representa para mim, né? Que tipo de característica, que tipo de qualidades ele representa. Então, só para vocês verem, quando a gente fala de símbolo, a gente não está falando de uma abstração, de uma invenção humana. Como o próprio Jung fala, o símbolo ele faz parte da natureza humana, ele não é uma invenção humana, ele é uma expressão humana. Né? E não é possível um ser humano não ser simbólico, sempre vamos ser simbólicos. Né? A gente entendendo ou não o que a gente faz, quais são os símbolos que a gente está expressando. Tem o professor Jorge Angel Livraga, que foi o fundador da Nova Acrópole, ele estudava muito o Egito, né, e ele comenta que um dos símbolos, o hierógrafo, né, que era a escrita egípcia, que era usada pelos sacerdotes, pelos intelectuais, o hieróglifo, que representa o símbolo, ele era duas mãos, ele era esse símbolo aqui que vocês estão vendo, né, duas mãos, como se fosse entregando algo, mas algo que também não está totalmente revelado. Né? Quando a gente não tem aquela brincadeira de passar o anel, né, que a gente faz, as crianças fazem, né? Mas é isso que representa o símbolo. O símbolo, então, ele transporta uma mensagem, transporta uma ideia, que ela não é totalmente explícita, mas aquela ideia está ali, e essa é a função do símbolo, né? De alguma forma ser a ponte, lembra lá que a gente falou do artista, que é a ponte desse mundo extraordinário para o mundo concreto? Então, da mesma forma, o que é esse mundo extraordinário? É quando a gente fala de beleza, não dá para a gente pegar na beleza, não dá para a gente pegar na justiça, na bondade. Isso são ideias metafísicas. Mas o que seria a vida sem amizade, sem beleza, sem amor? Valeria a pena viver essa vida? Né? Não valeria. Então, aquilo que é o mais intangível é o que é o mais importante.
Tem um livro também, um documentário de um filósofo britânico, que é o Roger Scruton, também tem palestra da Nova Acrópole sobre essa obra dele, que é Porque a Beleza Importa, e ele fala isso. Nada é mais importante e valioso do que aquilo que não é útil. Por exemplo, essas ideias metafísicas. A gente não pode fazer nada com elas, mas a vida sem elas perde o sentido, perde a graça. Então, esse era o símbolo que os egípcios representavam, a ideia do símbolo. É um metassímbolo, né? O símbolo do símbolo. E eu descobri que esse ditado que a gente usa aqui, uma imagem vale mais que 1000 palavras, para mim sempre foi um ditado da publicidade, mas não é um ditado chinês que os publicitários americanos pegaram na década de 70 e foi popularizado. Mas isso transmite muito por que o ser humano é simbólico. Como eu falei, né, essa imagem da aurora aqui, quantas ideias, quantos ensinamentos ela pode nos transmitir, é só uma imagem. Se eu precisasse discorrer sobre todo o simbolismo da aurora, poderia escrever um livro sobre isso, né, com muitas e muitas páginas, e uma única imagem transmite essa ideia da mesma forma para a gente. Então o símbolo ele tem esse poder, tanto de transmitir ideias muito profundas e complexas de uma forma rápida, mas um outro poder do símbolo também é que de alguma forma ele, como se ele ele desse um pulo na nossa mente e chegasse ao coração, né? Então o símbolo muitas vezes ele impacta a gente de imediato, não é algo que a gente precisa ler, estudar, refletir, entender. Muitas vezes um símbolo tem essa força, esse impacto, que um livro com muitos argumentos e raciocínios talvez não teria. Então por isso que ele é tão importante, como a Júlia comentou, até na dança, né? A dança indiana, muito simbólica, é uma forma de você transmitir muitos conteúdos, muitas ideias. Esse aqui é uma passagem da Odisseia, né? A arte e os símbolos possibilitam que nos vejamos no outro e captemos o atemporal nas circunstâncias. Então esse é um poder do símbolo e da arte. O que é se ver no outro? Por exemplo, eu vendo essa imagem aqui, mostra Ulisses e os seus marinheiros, né, passando por onde ficavam as sereias. E as sereias na Grécia, elas não eram aquelas moças bonitas de rabo de peixe. Elas eram representadas assim, como muitas vezes com asas de pássaros, mas o canto delas era inebriante e conseguia captar a atenção de todo mundo, né? Capturar plenamente a pessoa. E Ulisses aqui, o que ele está fazendo? Os tripulantes dele colocaram cera no ouvido para que não caíssem no canto da sereia, o famoso canto da sereia. E Ulisses queria escutar a sereia, então ele era muito ousado. Só que ele falou, olha, se eu escutar o canto das sereias, eu vou me perder. Então o que vocês pediu para os seus homens? Que amarrassem ele ao mastro. Então ele amarrado, ele poderia não sucumbir ao canto das sereias. E foi o que aconteceu, né? E o mastro, o que ele representa aqui, né? Ele, no navio, que é um navio geralmente a estrutura é horizontal, o mastro é a única estrutura vertical, né? E geralmente também é muito central. Então o mastro aqui representa justamente o nosso centro, né? E o que é essa ideia do centro na filosofia? O centro é sempre o nosso ponto de maior potencial. Um dos simbolismos do centro é quando a gente representa pelas montanhas. Então na Grécia tinha o Monte Olimpo, que era a morada dos deuses, né? Em todas as civilizações tem esse mito das montanhas, dos montes sagrados, né? O Monte Sinai e vários outros. Então é uma forma também de representar esse centro. Porque o que acontece quando a gente sobe num morro, numa montanha? A nossa visão vê mais longe, não é isso? Se eu estiver no pé da montanha e eu subo, eu consigo ver muito mais longe. Então, representa esse ponto de maior sabedoria. E, ao mesmo tempo, eu estou mais próximo do céu, estou mais elevado, né? Então, esse é o simbolismo do nosso centro. É aquele ponto em que a gente está com a visão mais profunda, a visão mais ampla e a visão mais precisa, né? Então, quando Ulisses pede para os seus homens amarrarem ele ao mar, significa, olha, se eu estiver aqui no meu ponto de maior consciência, eu consigo lidar com esse canto das sereias.
E o que é isso que a arte possibilita com que nos vejamos no lugar dos outros? Se eu escuto essa história de Ulisses, eu passo por uma situação dessa, eu consigo me colocar no lugar dele. Aí eu falo, olha, eu deveria agir como Ulisses. Eu vou me colocar no meu ponto de maior consciência e vou tomar as decisões a partir daí. Não a partir... né? Isso é até um conselho para quem... Eu sou administrador também, de profissão, e tem aí alguns investidores que eles falam, ó, investidor de sucesso, ele tem que traçar a estratégia dele de investimento quando ele está com mais tranquilo, com mais visão, e no momento em que aperta, que dá medo, você segura. Então a vida é assim também. Quando você está com mais clareza, toma decisão. Veio o medo, veio a ansiedade, segura na decisão que você tomou. Porque se a gente fizer o contrário, a nossa vida não vai dar muito certo. Imagina, quando eu estou mal, eu tomo as decisões e as ações mais importantes. O resultado não vai ser bom. Né? Então isso que representa essa imagem de Ulisses e mostra como a arte e os símbolos nos possibilitam colocar no lugar dos outros, né? Nos transportar além do nosso ponto de vista. Um outro exemplo aqui, esse aqui são as pirâmides do Egito, e esse é Osíris, um símbolo também muito importante do Egito. Né? O que esse símbolo tem a ver com o Egito em si? Né? Tem várias coisas, mas a civilização egípcia, todos nós sabemos que foi uma das que mais durou ao longo da história. Né? Então, historicamente, a gente pode falar de 4, 5 mil anos tranquilamente de duração da civilização egípcia. E Osíris, com muitos significados que ele tem, um dos significados mais importantes é a capacidade de renovação. Porque ele é morto e depois ele é ressuscitado, né? Pela sua esposa e pelo seu filho, Ísis e Horus. Então, isso significa essa capacidade de renovação. Então, qual é o outro ensinamento que a gente pode aprender disso? Uma das formas da gente perdurar na vida, qualquer coisa que a gente queira, que exista, que permaneça, a gente tem que estar sempre renovando. Né? Então, eu gosto de filosofia, quero estudar filosofia. Então, sempre renove o seu interesse pela filosofia, por entender melhor a vida, entender melhor você. Né? Qualquer coisa que a gente queira exercer. Eu gosto de arte. Então sempre renove, sempre exercite, sempre se dedique. Um relacionamento, nossa, eu gosto tanto desse amigo ou de uma pessoa, né? Se você quer sempre ter esse relacionamento com essa pessoa, alimente. Porque tudo para existir no nosso mundo precisa ser renovado. Também a Júlia comentou do Shiva, que é um simbolismo muito, muito parecido. Né? Então isso mostra, talvez um dos segredos aí para o Egito ter durado tanto tempo foi essa capacidade de renovação, que era representada por um dos símbolos mais importantes para eles. Tem uma frase também chinesa, um provérbio, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, se tiveres 2 pães, vende um e compra um lírio. Né? Então, isso é muito interessante, mostra a mentalidade oriental. Né? Então, é claro, não é para vender os 2 pães e ficar passando fome. Não, mas já garantiu o pão ali, pega um pouco desse recurso e coloca no metafísico. O lírio aí, o que ele vai representar? Beleza, né? Que é uma ideia. Né? Essas ideias que tornam a nossa vida importante, que dão sentido a ela. Então, a importância que eles dão para esse equilíbrio. A gente precisa sobreviver, todo mundo, mas a gente também precisa de outras coisas, precisa de arte, precisa de filosofia, precisa de muitas coisas que enriquecem a nossa vida. A arte no Oriente, na Antiguidade Clássica, tradicionalmente não está dissociada de outros aspectos da cultura humana. Filosofia, ciência, religião e sociedade. Então, o que é importante a gente entender? Hoje a ciência é muito dissociada da arte, muito dissociada da religião. Você vê um cientista, às vezes ele não gosta muito de arte, nem é muito religioso, ou às vezes um religioso não é muito científico. E por que isso é assim hoje? Importante a gente entender a história. Isso vem lá do final da Idade Média. Então, na Idade Média que a gente estuda, a igreja tinha um poder muito forte e praticamente ela queria ditar o que devia acontecer na religião, o que devia acontecer na ciência, o que devia acontecer
na filosofia, na política, né? Tanto é que chegou uma época que a Igreja Católica, o Papa, tinha 1/3 dos terrenos da Europa, no auge ali da Idade Média, final da Idade Média, né? Um poder político muito grande. O que os primeiros cientistas fizeram? Falaram, vamos fazer o seguinte, no campo da religião vocês podem decidir tudo, né? Então vocês definem como tem que ser, mas vamos separar religião de filosofia e de ciência? Então isso foi um fenômeno que aconteceu no Ocidente, isso é histórico, né? Então a partir desse momento, essas vertentes da cultura humana elas foram se separando aqui no Ocidente. Mas se a gente for lá na Antiguidade Clássica, aqui no Ocidente mesmo, não era assim. Pega Pitágoras, por exemplo, que foi um importante matemático, era um grande filósofo, dizem que foi o criador da nossa escala musical, então também era um artista. E se você pegar praticamente todo um pensador importante da Antiguidade, você vai ver que esses aspectos estavam relacionados. Muitas vezes as pessoas chegam aqui na Nova Acrópole e falam, nossa, eu achei que todo filósofo fosse ateu, né? Porque é uma imagem que a gente tem hoje. Mas também, se a gente estudar a história, vai ver assim, que 95% dos principais filósofos da humanidade eram teístas. Então tinha um aspecto religioso que eles cultivavam também, né? Então, só para a gente entender, essa separação não foi sempre assim. Isso é algo muito próprio da nossa época. E no Oriente, as coisas não estão tão separadas assim. Esse fenômeno que aconteceu aqui no final da nossa Idade Média não aconteceu lá da mesma forma, né? Então é muito comum a arte ter elementos da religiosidade, a filosofia também está atrelada, e mesmo a ciência, né? Como também a Júlia apresentou no início. Vocês conhecem essa imagem aqui? Isso aqui é um monge tibetano fazendo uma mandala de areia, né? Bonito, né? Desenho super complexo também, cheio de simbolismos. E o que é dramático para a gente, que às vezes eles passam dias, semanas fazendo, chega uma hora que eles simplesmente fazem assim, ó, e desfazem a mandala, nem tiram foto nem nada. Porque a gente, se fosse aqui, a gente ia falar, não, vamos tirar uma foto aqui, pelo menos para registrar, né? Então isso também era uma forma deles trabalharem o desapego. Eles faziam a mandala, por isso que ela é de areia, e desfaziam, né? Porque o importante, mais importante do que a mandala em si, é o processo de fazer a mandala. Então, dentro dessa ótica aqui dos símbolos do Oriente, a gente vai trabalhar um pouco agora a mandala. Vamos dar uma ênfase sobre esse símbolo tão importante, né? Então, mandala, o que significa? Significa círculo, né? Então, mandalas são esses desenhos circulares, né? Então, um conjunto de símbolos organizados de forma geométrica, presentes em tradições do Oriente e do Ocidente também. Então, a gente conhece as mandalas como algo oriental, porque o nome mandala vem do sânscrito, é um nome oriental. Mas, se a gente for olhar, o próprio Jung também comenta, a mandala, ela é algo universal. Parece que é um símbolo que pertence à natureza humana. Eu vou mostrar para vocês um pouco, né? Então, o que caracteriza a mandala? Simetria. Todo círculo, por exemplo, esse círculo aqui, dessa mandala tibetana, a gente pode dividir em quadrantes, né? E a característica da mandala é que os quadrantes eles são simétricos. Então, mais ou menos da forma que é de um lado é do outro, mais ou menos da forma que é em cima é abaixo. Por quê? Isso transmite uma ideia de harmonia. E aí a gente vai entender um pouco mais o simbolismo da mandala, mas é muito importante que ele transmita essa harmonia para a gente. E aí o Carl Jung, que foi um estudioso das mandalas, ele percebeu que ele, às vezes, no sonho dele, ele sonhava com essas figuras circulares. E ele também era um psiquiatra, psicanalista. Ele viu que vários pacientes dele faziam desenhos, imagina, pacientes psiquiátricos, às vezes pessoas com distúrbios sérios, graves, mas que essas pessoas faziam desenhos circulares. E ele começou a achar isso estranho, foi aprofundar até que ele descobriu que existiam esses símbolos no Oriente, que eram as mandalas, né? E para ele, o que representa a mandala? Caminho circular
que a mandala sempre é circular, que conduz ao centro. Lembra desse ponto de maior consciência, esse ponto de visão mais clara, esse melhor ponto de todos nós, é o nosso centro. Então a mandala representa como se fosse um caminho. A mandala, na verdade, o processo dela é como se fosse uma espiral em direção a esse ponto central, né? E esse caminho é um caminho que a gente faz de harmonização de nós mesmos, né? Então é como se fosse o esforço, a energia que a gente coloca para chegar nesse ponto de máximo potencial. E a gente pode fazer isso em qualquer lugar, no nosso trabalho, na nossa família, né? Sempre quando a gente busca agir de acordo com a melhor perspectiva, a gente é como se estivesse indo para esse ponto central e agindo a partir dali, né? Tem um filósofo indiano, que foi um dos professores também, do professor Jorge Angeli Braga, que é o Shriram, Nilakanta Shriram, que ele tem um texto que ele fala que a gente sai da periferia para o centro, não, do centro para a periferia, da periferia para o centro, né? Então o ser humano age de dentro para fora, na relação com os demais, por exemplo, nas suas atividades, e de fora para dentro, quando a gente extrai aprendizados da nossa vida e traz para dentro, né, como sementes de aprendizados. Então ele falava isso é basicamente o simbolismo da mandala. Esse monte aqui, eu pensei em pegar o Monte Olimpo, mas eu falei, não, já que a gente está falando do simbolismo da arte no Oriente, eu vou pegar um monte importante para o Oriente. Esse aqui é o Monte Kailash, que o simbolismo é muito parecido com o Monte Olimpo, né? Então aqui é considerada a morada das divindades, onde morava Shiva, fica lá nos Himalaias, né? É um monte muito bonito, assim, né? Com esse simbolismo da montanha como o nosso centro, nosso ponto de máximo potencial. Isso aqui é um desenho do Big Bang, né? Claro que ninguém foi lá fotografar, mas é uma representação dos cientistas, né? Porque o Big Bang é muito interessante essa ideia, né? Porque eles não falam que houve uma explosão e o universo se manifestou. Na verdade, o que eles dizem é que todos nós estamos dentro desse pontinho. Não sei se vocês já ouviram essa explicação da ciência, né? Então imagina assim, o Big Bang, o universo, é mais como um balão que infla do que uma explosão em si. Imagina que a gente estava lá dentro daquele pontinho que eles chamam de singularidade. Esse ponto expandiu infinitamente, criou o universo, nós estamos ali dentro, né? Tudo que a gente conhece está dentro desse ponto. E a mandala também tem esse simbolismo, porque é como se a circunferência, ela é uma expansão do ponto, né? Então o ponto é tudo, só que quando ele se expande, ele vira circunferência, né? Então imagina, o universo tem um centro, nós temos um centro, quando ele se expande, quando a gente vem à existência, é tudo esse mesmo centro. Nada sai do centro, não, está tudo dentro desse mesmo ponto central, né? Isso é uma ideia muito interessante para a gente refletir. Agora, qual é a diferença, então, do ponto para a circunferência? O ponto é estático, parado, né? Então, imagina lá, antes do Big Bang tinha aquele pontinho infinitesimal lá e ele não saía do lugar, estava lá quietinho, né? Teve o Big Bang, o universo expandiu e olha quanto movimento, quanta vida, quanta energia, tudo isso dentro do universo. Então, a mandala tem esse simbolismo também. O ponto é o eixo ao redor do qual tudo se movimenta. Tem uma frase do Corpus Hermeticum, que é um livro de filosofia egípcia, que ele fala assim: só aquilo que é imóvel pode mover a tudo, mover a todas as coisas. E faz sentido, né? Se a gente pegar qualquer estrutura circular, o eixo nunca move. Por exemplo, em relação aos planetas, o Sol está quietinho. Está lá, os planetas estão girando em torno do Sol. Agora, é claro, se eu pegar em relação à galáxia, o Sol está se movendo em função do centro da galáxia. Mas essa ideia é muito interessante, né? Só aquilo que é imóvel pode mover as coisas. Então, só o ponto que não se move, que é estático, pode dar movimento à circunferência. A gente pode ver isso na nossa própria vida, né? Se a gente
a memória mais antiga que vocês têm, quando eram crianças, sei lá, 3, 4 anos, eram muito diferentes, né? Criança, o que gosta de fazer? Gosta de brincar, gosta de correr, né? Hoje os nossos gostos são outros. Então nós, como pessoas, somos muito diferentes, mas a gente não sente que é a mesma pessoa, como se tivesse uma identidade que não deixou de existir, que permanece, apesar de tudo ter mudado. Então parece que esse ponto central que não se move, tudo está movendo ao redor dele, mesmo dentro da gente. Né? E a vida se desenvolve em ciclos, essa é uma visão também muito presente nas antigas tradições. Né? A vida não é, aqui no Ocidente a gente tem uma herança de um movimento chamado positivismo, mais ou menos no século XIX. Né? Qual que era a ideia do positivismo? Ele falava inclusive sobre a civilização, a humanidade, né? Então, o homem primitivo era um homem mágico, que acreditava que a natureza... na natureza aconteciam coisas meio aleatórias assim, né? Aí depois o homem se tornou religioso, então ele passou a ver um ser central que coordena todo o processo da existência. Depois o homem se tornou filosófico, então passou a fazer uso da razão. E por fim, agora no auge da humanidade, somos seres científicos. O positivismo tinha essa visão, como se fosse a evolução uma linha reta, infinita, né? Então sempre para cima. Mas nas tradições antigas, que é muito parecido como é a vida mesmo, a evolução era em ciclos, né? Então assim como hoje, a gente está agora à noite, vamos ter um novo dia, depois vai ter uma tarde, uma noite novamente, a nossa vida também é assim, o nosso processo de aprendizado é cíclico, a gente sempre repete, né? Então por exemplo, vou trabalhar, estudar, não é que eu vou para outra escola, para outro emprego todos os dias, não, em geral é o mesmo, né? Mas a gente nunca é o mesmo, a gente sempre é diferente, a gente sempre aprendeu um pouco, e tudo que a gente aprende já nos diferencia de quem nós éramos. Tem uma frase do Lao Tse, que é um filósofo chinês, que ele fala, essa também é a frase aí do Instagram, das redes sociais, né? Uma viagem de 1000 léguas começa com o primeiro passo. E eu gosto dessa frase porque eu acho que ela tem muito a ver com a filosofia também. Um passo que eu dou, por exemplo, em direção à direita, eu já vejo todos vocês de um ângulo diferente, né? Então na vida é assim também, né? Qualquer passo que a gente dá, tudo que muda já torna todo o resto diferente. E é um pouco essa ideia desse aprendizado cíclico. A gente vive circunstâncias semelhantes, mas nós somos diferentes. O Heráclito também falava, né? Ninguém nada 2 vezes no mesmo rio, porque o rio está fluindo, a água não é a mesma e nem nós também. Nós somos já, né, de um dia para o outro, somos pessoas diferentes. Seja biologicamente, muitas células morreram, outras se renovaram. E do ponto de vista da consciência também já somos outra pessoa. Por mais que nosso aprendizado seja lento, ele é contínuo. Esse aqui é um templo budista do século IX, que fica na Indonésia, é muito bonito, né? É enorme esse templo. Esse aqui, muitos metros, né? Tanto de altura quanto de extensão. E ele chama Borobudur, e ele foi feito com base na estrutura de uma mandala. Não sei se vocês estão reconhecendo, ele é todo circular. Eu peguei aqui a planta baixa do Borobudur, é mais ou menos assim, né? Então, e ele representa justamente como se fosse esse caminho ao redor da montanha também. Por quê? Essa parte mais externa é como se fosse o plano mais concreto. Isso aqui que ele chama de kama dhatu, né? Kama vem de desejo, é como se fosse o plano humano, né? A gente sempre se move em função de algo que a gente quer ou de algo que a gente teme, né? Então é o nosso plano mais concreto aqui. Depois sobe para um plano da forma, que chama rupa, né? E o que é esse plano da forma? A nossa mente concreta, que serve, por exemplo, eu vou vir para a nova Acrópole da Asa Sul, então eu fui lá, coloquei no GPS, pronto. Essa mente que serve para que a gente se relacione com o nosso mundo concreto, uma mente prática.
E por fim, a parte mais elevada, que é essa amarela aí, chama arupa, sem forma. É como se a gente estivesse falando do plano metafísico, onde está a ideia da beleza, da justiça, da generosidade, da coragem, da virtude, todas essas ideias, né? Então esse templo, ele é representado como uma mandala que vai se elevando, né, em diferentes planos da existência. E aqui é mais ou menos como se a gente estivesse saindo do mundo cotidiano, que é essa parte vermelha, e indo para o mundo extraordinário, na linguagem do Stephen Pressfield, né? Como se a gente estivesse saindo, e a gente, na verdade, faz esse caminho muitas vezes na nossa vida, né? Se a gente viu um nascer do sol, um pôr do sol, viu um filme bonito, é como se a nossa consciência se elevasse lá para esse plano, né, metafísico. E aí estamos resolvendo um problema prático, a gente está ali no mundo concreto, né? Então isso faz parte da nossa vida. E aqui é até o simbolismo do triângulo também, porque a mandala, cada parte dela tem um símbolo, né? Por isso que eu fiz esses dois triângulos aí. Um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Porque o triângulo, ele é diferente do quadrado. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham do quadrado? Ou do círculo, assim? Vocês gostam? Acham legal? Né? Por que eu fiz essa pergunta? Parece uma pergunta estranha. Porque quando a gente pensa nas formas geométricas, em geral a gente não associa elas a alguma emoção. Elas são indiferentes às nossas emoções. Por isso que elas eram usadas para exercícios de concentração. Então eu estou lá meio ansioso, tal, concentra numa mandala. Se você conseguir concentrar, sua ansiedade vai passar. Por quê? É como se a sua consciência, o foco fosse para aquelas formas, então ela vai se distanciar das emoções, né? Então por isso que esses exercícios de concentração usavam muito as mandalas também. E o triângulo é diferente do quadrado. Cada figura tem uma finalidade, tem uma característica, né? O círculo representa esse movimento. O quadrado, o que ele representa para vocês? Vamos ver se vocês estão bons de simbolismo. Que ideia que vem com quadrado? Matéria, Jordana comentou. Ela está muito ligada à estabilidade. Por que a roda é redonda e não é quadrada? Porque é difícil mover o quadrado, né? Porque a característica da forma é ela trazer estabilidade. Então, nas mandalas, por exemplo, quando a gente fala que ela tem os 4 quadrantes simétricos, essa ideia do quadrante dentro da mandala traz para nós, uma percepção de estabilidade. O triângulo, ele já é diferente, porque ele é uma figura que ele não é simétrica. Então, um triângulo para baixo, ele dá essa ideia de movimento descendente, não é? Parece que está caindo assim. E um triângulo para cima parece que está subindo. Até os foguetes espaciais da NASA, vocês verem que eles são meio triangulares, assim, meio cônicos. Porque justamente para romper a resistência do ar. Imagina que um foguete fosse quadradão. Ele ia gastar mais combustível, porque ele ia ter mais resistência. Então olha que interessante esse uso que eles faziam das formas geométricas, né? É muito consciente isso, não é nada por acaso. Trouxe uma frase aí de um escultor francês, né, Antoine Préault, que ele fala: arte é a estrela que eu vejo e você não vê. Eu achei muito boa essa frase, né? Não é que só eu vejo, não, muitas vezes você está vendo e eu não estou vendo. Mas qual é o objetivo da arte? Justamente compartilhar essa visão de algo que eu descobri em mim, eu descobri no mundo, eu posso compartilhar com vocês e vocês compartilharem comigo. Então, nesse sentido, a arte também é simbólica. Porque a gente não viu que o símbolo, o papel dele não é esse? Compartilhar uma ideia que está no plano metafísico e trazer para todas as pessoas, né? A arte também, de acordo com essa visão dele, também tem essa finalidade. Aí aqui o que eu comentei, né? A visualização de formas geométricas contribui para a concentração e quietude. Então vocês podem tentar isso em casa, tá, pessoal? Não é aquele, não faça isso em casa, é faça isso em casa. Se vocês estiverem um pouco ansiosos, assim, meio com as emoções um pouco agitadas, concentra numa forma geométrica. E geralmente, se vocês conseguirem concentrar bem, vocês vão ver que vai passar, pelo menos vai acalmar as emoções.
Dentro das mandalas, muitas vezes tem essa representação de lótus. O lótus, como é uma flor muito tradicional do Oriente, em geral ela vai representar como se fosse diferentes elementos da manifestação, como se fosse a multiplicidade da vida, né? Você vai para uma floresta, não tem tantas formas de vida diferentes, vários tipos de árvore, vários tipos de animais, né? Então sempre quando tem o lótus nas mandalas, ele tem esse papel assim, de representar essa multiplicidade da manifestação. Essa aqui é um yantra, que é um tipo diferente de mandala, muito próprio lá da Índia, também ali da Ásia como um todo, né? Então vocês estão vendo aqui, o que tem nessa mandala, quais as figuras? Tem um quadrado, né? Geralmente traz essa noção de estabilidade, mas não é um quadrado exato, né? Porque ele tem esses relevos aqui que são como se fossem portais. Olha que interessante. É como se ele estivesse abrindo ou fechando, ou abrindo o que está dentro da mandala para o que está fora, ou isolando o que está dentro do que está fora. Então é como se fosse a porta mesmo. Olha, aqui a escola queria que vocês viessem, deixou a porta aberta. Vocês podem entrar. O mundo externo e o mundo interno estão se comunicando. Porta fechada, o mundo interno está num canto, o mundo externo está no outro, né? Tem a representação do lótus, como eu comentei. Tem 3 círculos concêntricos ali no meio, que aí pode representar passado, presente e futuro. As 3 gunas é um conceito já um pouco mais difícil da gente explicar em detalhes, mas na verdade o que seria? É como se fosse o excesso, a falta e o equilíbrio, mais ou menos assim, né? Então são essas 3 características. Tem muitos outros significados, mas a gente poderia entender dessa forma. Então, um pouco essa realidade mais tríplice da vida, né? Presente, passado, futuro, excesso, falta e equilíbrio, representam esses círculos concêntricos. Tem um conjunto de triângulos aqui, 2 triângulos para cima e um para baixo, né? E o ponto central. O ponto central sempre vai existir. Esse aqui está ligado ao sagrado feminino, né? Que é aqui Durga, né? Olha que interessante, isso aqui é um vitral de uma igreja católica. A gente não poderia falar que é uma mandala também? É uma igreja europeia medieval. Então aqui também você tem a estrutura circular, tem até parecendo um lótus, uma flor, né? E aí o cordeiro, que é Cristo, no centro, como ponto central. Então, só para vocês verem, por mais que, eu não sei se quem construiu essa catedral conhecia o simbolismo das mandalas, mas segundo Jung, como é algo inerente ao ser humano, essas representações circulares, pode ser que veio da inspiração dele, né? Pode ser. Esse aqui é uma mandala que é de um sonho que o Jung teve, né? Ele tem vários, quem gosta aí dos livros de Jung, né? Tem o livro vermelho, o Homem e seus Símbolos também, tem vários tipos de mandala, alguns dos pacientes que desenharam, outros dele mesmo, dos sonhos que ele teve, que ele ia registrando. É uma mandala bem complexa e também tem vários símbolos, não vou entrar, mas só para vocês verem que essas representações circulares, elas são universais. Para a gente finalizar, pessoal, tem aqui uma frase da Marie-Louise von Franz, que é uma das principais alunas de Jung, e ela explicando sobre a mandala, está nesse livro lá do Homem e seus Símbolos. A mandala serve uma finalidade conservativa, restaurar uma ordem previamente existente. Como ela é simétrica e traz essa ideia de harmonia, é como se estivesse restaurando essa ordem. Mas, então, uma finalidade dela é preservação, restauração. Agora também tem outra finalidade, que é a criação, né? Serve a uma finalidade criativa de dar expressão e forma a algo que ainda não existe. Algo novo e único. Como ela é um símbolo que vem de dentro do ser humano, é um ato criativo. Representa esse ato criativo. O processo é o da espiral ascendente, como eu falei, até nesse símbolo dos montes sagrados, né, dos montes que tem nas tradições antigas, que você vai dando a volta até subir, chega nesse ponto central, ponto mais elevado, de visão mais precisa, mais ampla, né?
que cresce para o alto enquanto simultaneamente retorna ao mesmo ponto, né? Que é o movimento da espiral. Né? Meu dedo aqui voltou para o mesmo ponto, mas ele está um pouco acima, ele não está exatamente onde ele estava. E aqui uma outra frase do Pressfield: uma grande aventura o espera, pronto ou não você é chamado. E do que ele está falando? Um pouco dessa ideia do mito do herói. Né? Quem conhece esse mito, né, que é bem trabalhado pelo Joseph Campbell, né, é muito interessante, porque como que começa todas as histórias de herói da mitologia? Em geral, o herói está lá de boa, está tranquilo em casa, vendo TV, no sofá, e acontece alguma coisa. Né? Alguma coisa acontece e desperta ele para um mundo que ele não imaginava que existia. E esse caminho da filosofia também é assim, né? Porque a partir do momento em que a gente toma contato com a filosofia, é como se a gente passasse a ver o mundo com outros olhos, parece que é um outro mundo. Né? Então é como se a gente saísse de uma realidade cotidiana e fosse para esse mundo extraordinário. Né? É claro, a gente não consegue ficar só lá, né? Então a gente fica oscilando. Tem hora que a gente tem uma visão comum da vida e tem hora que a gente consegue ter uma visão mais inspirada da vida, mais profunda, né? Mas o que é interessante também é que, em geral, os heróis, eles não estão buscando essa aventura. A aventura bate na porta deles, né? É o que ele está comentando aqui. Pronto ou não, você é chamado. Então, é como se a gente despertasse de um sonho. Despertou, agora você vai viver esse mundo desperto. Né? E é muito interessante, os mitos sempre falam disso. Tem uma frase do próprio Joseph Campbell que ele fala: todos os personagens de todos os mitos só falam do ser humano. Então, se a gente pegar qualquer mito desse, de qualquer tradição, aquelas coisas que para nós parecem mais absurdas, pode saber, está tudo dentro de você. Né? A gente só não está reconhecendo ainda. Então, a partir do momento que a gente olha mais para dentro, se conhece, né, tem mais autoconhecimento, a gente vai percebendo que todas essas nuances estão dentro da gente. Tudo que faz parte do ser humano faz parte de cada um de nós também. Tá certo, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Agradeço muito a presença de todos, né? Espero que tenha sido ilustrativo e tenha trazido algumas reflexões, né? E que seja o começo aí de uma jornada ou uma continuidade para quem já está trilhando esse caminho da filosofia e se aventurando nesses mitos, nos textos, nas ideias, que é algo que torna a nossa vida prazerosa e dá sentido para ela. Obrigado.